Fala, pupilinhos, tudo bom com você? A professora bonitinha, a cara mais bonitinha na minha vida. Como é que você tá, meu amor? Você tá bem? Conta pra mim, professora. Eu tô um pouco desesperada, porque as provas vão chegando, aí vai dando uma dor em mim, vai doendo minha bexiga, vai dando várias dores. Tá tudo bem, vai passar. Sabe qual é a parte boa? Sabe qual é a parte boa? Você não vai me abandonar, mas uma hora você não vai mais precisar da redação, não para a prova, mas para a vida você vai precisar sempre. Então é bom tomar cuidado, prestar atenção em mim, porque o bagulho é louco mesmo, então você vai fazer o quê? Você senta o dedo nesse like. Você já se inscreve, porque essa aula aqui, eu vou passar a estrutura da redação que você faz lá na sua prova do Enem, na prova do vestibular, do concurso, de uma maneira muito técnica, para você nunca esquecer o que tem que ter dentro de cada parte da sua redação. Porque, inclusive, se você esquecer os itens que devem ter dentro de cada parte, você corre o risco, sabe do quê? Da sua redação ser anulada, porque você falhou na estrutura dela. E hoje eu vou trazer um assunto aqui sobre os tipos de dissertações que existem. Por quê? Porque você chega lá na hora da prova, a pessoa fala assim, professora, mas é dissertação argumentativa. Mas você sabia que existem outros tipos de dissertações? E hoje eu vou fazer aqui um apanhado delas para você entender qual que é a diferença. Beleza? Então você inscreva-se nesse canal, você compartilhe, sabe o botão que tem aí embaixo de compartilhar? Compartilhe nos grupos com seus amigos e, óbvio, já me siga aqui, ó, nesse Instagram lindo, incrível, maravilhoso, para você acompanhar minhas dicas diárias, tanto de redação, de gramática, de interpretação e compreensão de texto, tá bom? Tá, então eu tô toda me achando. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa dissertação. Primeira coisa, você sabe, meu amor, o que é dissertar? Professora, você sabe que não? Pois é. Sabe quando alguém fala assim, disserte sobre o assunto, disserte sobre algo? O professor na faculdade tem uma mania de... Você lembra disso, Rod? O professor que vai, disserte sobre o assunto, coloque sua fala em evidência, disserte sobre isso. O ódio que isso me dava, hein? Só que você tem que saber que isso daqui você vai usar pro resto da sua vida. Então, tanto na faculdade, quanto no mercado de trabalho, não interessa, não é só para fazer a prova. Então, o que é dissertar? Dissertar nada mais é que falar sobre algo. Tudo bem? Falar sobre algo, não necessariamente dando a sua opinião. Professora, não entendi, mas calma aí. Sabe por que não é necessariamente dando a sua opinião? Porque existem 3 tipos de dissertações. E isso pode ser uma informação nova para você que é extremamente importante. Existe uma dissertação que é chamada de subjetiva. O que é subjetiva? Sabe quando você está numa rodinha de discussão com seus amigos, que está todo mundo gritando numa gritaria louca? Aí fica assim, porque fulano não sei o quê, porque não sei o quê, você não concorda comigo não? Aí você fala assim, eu não concordo não, porque a opinião é subjetiva. Você tem esses amigos assim metidos que nem eu? Eu meto umas palavras difíceis no meio do diálogo, só pra causar um tumulto, só pra tumultuar. Aí o pessoal fala assim, a opinião é subjetiva. O que é subjetiva? Subjetivo, gente, é sujeito. Ou seja, subjetivo vai de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. Por isso que eu falo que a opinião é subjetiva, porque vai de indivíduo para indivíduo, de pessoa para pessoa. Por isso que existe uma dissertação subjetiva, que é aquela que é escrita em primeira pessoa. Primeira pessoa. E sabe o que tem dentro dessa dissertação subjetiva? Sentimentos. Emoções. Coisa que você não pode fazer na sua dissertação argumentativa na hora da prova. Porque faz parte da técnica de outro tipo de texto. Por isso que a dissertação argumentativa, e eu vou sempre fazendo esse paralelo para vocês irem lembrando, por isso que a dissertação argumentativa, você tem que manter um distanciamento do leitor. Por isso que você não pode escrever em primeira pessoa, porque isso faz parte da técnica do texto da dissertação subjetiva. Então, quando você escreve em primeira pessoa na dissertação argumentativa, você está usando um outro tipo de texto. Você está escrevendo um outro tipo de dissertação. Por isso que a sua redação pode ser anulada. Porque na dissertação argumentativa, que é essa que nós fazemos nas nossas provas de Enem, vestibular e concurso público, você tem que convencer o seu leitor por meio de argumentos, não de sentimentos e emoções.
Existe também um outro tipo de dissertação, que é a dissertação expositiva. E aí é que a gente corre um risco, né? Muita gente escorrega entre essas duas aqui, porque a dissertação expositiva é quando você simplesmente expõe sobre algo e não dá a sua opinião. A dissertação expositiva, gente, lembra muito uma notícia de jornal. Então pense, por isso que eu coloco aqui, ó, primeira pessoa, notícia de jornal, para você ir lembrando a diferença. Então, sabe, eu vou dar meu exemplo clássico, assim, ó. Ocorreu um crime na rua 15 de novembro, a polícia está pegando câmeras próximas ao local para ver se identifica algum suspeito. Até agora ninguém foi preso. Ou seja, eu não estou dando juízo de valor, eu não estou julgando nada, eu não estou dando a minha opinião. Vocês gostaram do mistério? Eu gostei do mistério, hein, Rod? Eu lancei um mistério aqui no ar, hein? Um crime na rua 15 de novembro, a polícia está pegando as câmeras próximas ao local. Até agora ninguém foi preso. Uma loucura! Loucura! Ou seja, quando a gente pega uma notícia de jornal, principalmente esse exemplo que eu dei, não existe argumento, eu só estou expondo um fato, eu só estou expondo uma exemplificação, algo que aconteceu, não existe argumento, eu não quero te convencer de nada, eu só estou falando sobre algo que aconteceu. Mas muita gente acaba escorregando, porque às vezes vai colocar uma exemplificação na dissertação argumentativa e termina como um texto expositivo. É só uma exposição de coisas que aconteceram, é uma grande exemplificação, sua redação são só exemplos sobre coisas que aconteceram em relação ao tema. Tomar cuidado, tem que tomar cuidado, porque a dissertação argumentativa, ela pede, e eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho, ela pede argumentos. E eu vou falar como que você pode deixar esses seus argumentos mais consistentes, beleza? Entrando dentro dessa dissertação argumentativa, a gente tem aqui aquilo que nós já conhecemos, que é a estrutura dessa redação. Se você não conhecia, prazer, estrutura da dissertação argumentativa, tudo bem? O que tem que ter? Tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada uma dessas partes da dissertação argumentativa, cada uma dessas partes possuem alguns itens que devem ser preenchidos. Então, existem coisas que devem aparecer dentro da introdução, existem alguns itens que você não pode deixar de colocar, existem alguns itens que devem aparecer dentro do desenvolvimento, existem alguns itens que devem aparecer dentro da conclusão e que, se você não colocar, você está falhando nessa estrutura. É a mesma coisa que escrever uma dissertação subjetiva sem ser em primeira pessoa, sem expor sentimentos, sem expor emoções. Não está certo, é um outro tipo de texto. Tá dando para sacar, gente? Então, existe uma estrutura obrigatória que você deve seguir na sua redação. E existem alguns itens dentro de cada parte dessa estrutura que devem aparecer na sua redação, porque se eles não aparecerem, você está falhando na estrutura do texto. Já respondendo uma dúvida que eu já sei que surgiu na sua cabeça. Olhando para essa estrutura, gente, quantos parágrafos minimamente a sua redação tem que ter? Tempo. Pensou? Isso mesmo, a resposta é 3. Minimamente. Quando o seu corretor pega a sua redação, ele tem que olhar para essa redação, pode ser que até não esteja correta, mas ele tem que ver, ele tem que enxergar minimamente 3 parágrafos, porque isso faz parte da estrutura. Ah, professora, mas às vezes, deixa eu te falar um negócio aqui, professora, às vezes eu emendo um parágrafo só com desenvolvimento e conclusão, tá certo? Não. Tá falhando na estrutura. A sua nota na competência número 2, se você estiver fazendo Enem, na competência número 2 vai lá embaixo, porque já tem falha na estrutura do texto. Então, a sua redação tem que ter no mínimo, 3 parágrafos. Beleza? Vocês querem que eu faça uma aula sobre a quantidade de parágrafos que a sua redação deve ter? Quais as estruturas de quantidade de parágrafos que vocês podem usar? Então coloca aí embaixo assim pra mim, ó, hashtag aula de parágrafos com a Pamba, porque aí eu sei quantas pessoas querem. Então eu falo assim, quantos parágrafos de introdução pode ter, quantos de desenvolvimento, quantos de conclusão? Eu faço uma aula só falando sobre isso. Coloca a hashtag aí pra mim que eu consigo medir a quantidade de pessoas que querem essa aula, beleza? Põe nos comentários. Olha só. Baseado nisso daqui, vamos olhar profundamente o que tem, quais são os itens que tem que ter dentro de cada parte dessa estrutura, beleza? Dá uma olhada aqui, começando pela introdução. A introdução, ela apresenta o problema e a tese ao leitor. Como assim o problema? Quando estamos falando
focando agora um pouquinho no Enem, e isso serve para vestibular, para concurso também, né? Quando a gente está falando da dissertação argumentativa, eles normalmente apresentam um problema dentro do tema e você vai ter que falar qual é este problema para o leitor na introdução e dar a sua opinião em relação a este problema em terceira pessoa. Então, existem dois itens que devem aparecer dentro da sua introdução. A apresentação do problema e a tese. O que é a tese, gente? Resumidamente, a tese é o seu ponto de vista em relação ao problema em terceira pessoa. Então, se você é a favor, se você é contra, vocês estão entendendo? A tese, se você não sabe direitinho o que é a tese, eu vou deixar aqui uma aula linkada para vocês que é título, tema e tese. Eu falo sobre qual é a diferença entre o título, o tema e a tese, explico direitinho e aí recomendo, inclusive, que você assista a aula sobre tópico frasal. Vai aparecer no card, mas eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá bom? Então, não se preocupe. Por quê? É importante que você entenda a importância do tópico frasal e entenda como fazer o tópico frasal. Porque é a ideia principal dentro de cada parágrafo. Então, isso daqui é muito usado dentro da introdução. Beleza? Quais são os dois itens que não podem faltar na sua introdução? A apresentação do problema e a tese. Tudo bem? A apresentação da tese, porque você chama a atenção do leitor para o seu texto dentro da introdução. É ali que o leitor fala, pô, eu continuo nesse texto, eu tô entendendo, existe um problema, existe um ponto de vista que será abordado, agora essa pessoa vai me dar argumentos para defender a tese dela, tudo bem? Você coloca ali na introdução informações que você vai utilizar para fazer a argumentação, para fazer o desenvolvimento, e óbvio, aí sim você pode assistir a aula de técnicas de introdução. Vai aparecer aqui em cima e vai aparecer aqui também na playlist para você. É importante que você assista na playlist e na descrição do vídeo. É importante que você assista nessa ordem para fazer sentido, né? Se você assistir a conclusão primeiro, introdução depois, desenvolvimento depois, não faz muito sentido, você pode ficar confuso. Então assista sempre nessa ordem que eu vou colocar aí para vocês, tá bom? Técnica de introdução, gente. Você vai simplesmente escolher uma técnica que você tem mais facilidade e aplicar na sua redação. Isso é importante até para que você crie o próprio modelo base de redação. Por quê, professora? Porque você vai treinando diversas técnicas de introdução que eu apresento nessa aula para você. E você, depois que você treina várias, você fala assim, olha, eu senti mais facilidade nessa técnica aqui de introdução, então eu sempre utilizarei ela. Então ela vira o seu modelo base de introdução. Tá dando para sacar? Pegou essa dica? Tudo bem? A mesma coisa serve para o desenvolvimento e a mesma coisa serve para a conclusão. Beleza? Então, quais são os tópicos que não podem faltar na sua introdução? A apresentação do problema e a apresentação da tese. A técnica que você vai utilizar para apresentar o problema e a tese, você escolhe, tá? Tem uma aula completa para você mostrando vários tipos, aí é só escolher. Mas estes dois itens devem aparecer obrigatoriamente na sua introdução. O que mais, professora? O que eu tenho no desenvolvimento? No desenvolvimento, você tem a missão principal que é convencer o leitor. Você convence o leitor do seu ponto de vista em terceira pessoa, beleza? E como que eu posso fazer, professora? Então, o que não pode faltar dentro do desenvolvimento? O que não pode faltar? Argumentos. E aí, como que você pode fazer, né? Qual que é a artimanha que você utiliza para deixar os seus argumentos mais fortes? Então, você pode apresentar dados estatísticos, você pode apresentar fatos. O que são fatos? Exemplos, né? Exemplos para defender a tese. Se estamos falando lá, por exemplo, sobre a questão do meio ambiente, né? A problemática do meio ambiente, conservação do meio ambiente, você pode citar Mariana, você pode citar Brumadinho como exemplos, como fatos. Isso também mostra um repertório cultural. Você pode fazer comparações históricas, comparações culturais, comparações sociais na sua argumentação. Beleza, gente? E óbvio, aí você assiste a nossa aula sobre técnicas de desenvolvimento, que tá prontinha. Aí você escolhe a técnica que você se dá melhor. Vai aparecer aqui e vai aparecer na descrição do vídeo também. É sempre importante, né, eu dando essa base para vocês e linkando com outras aulas, para que o seu conhecimento, por isso que nós temos um curso completo, para que o seu conhecimento fique completo quando o assunto é redação. Beleza? Então não deixe de assistir as aulas que eu estou indicando para você. Outra coisa, conclusão. Conclusão.
quais são os itens, e aí muita gente se engana, né? Porque todo mundo fala, eu vou fazer Enem, não pode faltar na minha conclusão o projeto de intervenção, que é a solução para o problema. É só isso? Não. Muito se engana o aluno que pensa que lá, quando ele está fazendo no Enem, a conclusão, ele tem que simplesmente colocar projeto de intervenção. Não, existem 2 itens obrigatórios que devem aparecer na sua conclusão. Então, são 2 coisas também. Tem que ter a retomada da tese, retomar, anotem, e, claro, a solução, que é o projeto de intervenção. Esses 2 itens devem aparecer obrigatoriamente na sua conclusão. O que é a retomada da tese, professora? O que é isso, retomar a tese? A tese não é o seu ponto de vista em terceira pessoa que você apresentou pela primeira vez na redação, lá na introdução? Então, suponhamos que lá na introdução você tenha colocado assim, o sistema democrático no Brasil apresenta falhas. Ou seja, essa é a sua tese. É o seu ponto de vista em relação ao sistema democrático no Brasil. Beleza? Aí lá na conclusão, você coloca assim, o sistema democrático no Brasil ainda está longe do que é o ideal. Ainda está longe do ideal. O que você está falando? A mesma coisa com outras palavras. E o que você quer dizer com isso? Você quer dizer o seguinte, você começou a sua redação, a sua introdução, falando algo, afirmando algo para o seu leitor, e você terminou a sua redação reafirmando a mesma coisa, ou seja, você foi coerente. Você seria a incoerência ela surgiria se você falasse assim, o sistema democrático no Brasil apresenta falhas, e na conclusão você fala assim, você fala, né? O sistema democrático no Brasil não apresenta falhas. Você é incoerente, porque você afirmou algo na introdução e na conclusão você disse justamente o contrário. Não. Quando você retoma a tese na conclusão, você mostra coerência ao seu leitor. Ele entende que você começou a redação com um pensamento e você está terminando a sua redação com o mesmo pensamento. Tá dando para entender, gente? Fiquemos atentos. E aí, para não botar o corretor, o leitor para chorar, o que você tem que fazer? Propor lá um projeto de intervenção, porque na introdução você apresenta o problema. No desenvolvimento, você convence o leitor com argumentos, com fatos, com dados, com citações, que o problema realmente existe. Tudo bem? E na conclusão, você fala assim, é isso, né, caro leitor? Meu anjo, tudo bem, banca? Pode chorar que o problema existe, é isso? Não. O que você faz? No Enem, principalmente. No Enem, você propõe um projeto de intervenção. Senão você fala assim pro cara, calma, meu anjo, take it easy, man, calminha, vem comigo, confia no pai. Você fala assim, a solução para este problema que eu apontei é tal. Então, você cria um projeto de intervenção completo. E quando eu falo completo, é completo mesmo. Por isso que eu mostro nessa aula aqui, como fazer um projeto de intervenção, como fazer o projeto. E eu mostro, inclusive, um exemplo, uma base para você. Tá dando para entender? Então, na conclusão, no projeto de intervenção, você tem que falar quem fará, quem são os agentes? É o governo? É o Ministério da Cultura, Ministério da Educação? Quem que vai fazer? Tudo bem? São ONGs, escolas? Quem que pode fazer isso? Aonde aplicará? Que dia? Quem serão os envolvidos? Tudo bem? Qual que é o nome que você dá para esse projeto? Gente, olha essa sacada, olha essa dica, dê um nome para o seu projeto de intervenção, sacou? Tudo bem? E eu mostro isso detalhadamente na nossa aula de como fazer um projeto de intervenção, certo? Dê nome e aí, claro, faça a retomada da tese para fechar. Então, são itens que não podem faltar dentro da sua conclusão. Se você esquecer um desses 2 itens, está incompleta. E claro, se você estiver prestando um vestibular ou um concurso público, muitas vezes você não precisa propor um projeto de intervenção. Basta fazer a retomada da tese e fechamento do texto. Ponto. Mais simples ainda. Beleza, gente? Tranquilo? Então, prestem atenção. Tem uma outra aula aqui no canal que eu lembrei agora, que é como fazer a conclusão. E eu dou, inclusive, alguns nexos, algumas coisas que vocês podem usar para iniciar a conclusão de vocês. Sabe? Dado o exposto, sei o quê. Então, eu mostro alguns exemplos de coisinhas que vocês podem colocar no início da conclusão. Por quê? Porque na conclusão você tem que mostrar para o seu leitor que a sua argumentação está chegando ao fim. Então, você tem que deixar isso bem claro com fechos conclusivos.
com ideias iniciais do parágrafo conclusivas, para que a pessoa entenda que está chegando ao fim a argumentação. Tá dando para entender? Então tem essa aula também bônus aqui para você. Show de bola? Gente, é difícil? Não é difícil. E agora? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que aprender a estrutura do parágrafo, né? A entender o parágrafo de uma maneira bem técnica, beleza? Entender como organizar as ideias e pensamentos e aplicar as técnicas, todas essas que eu estou ensinando para vocês, inclusive linkando essas aulas para vocês aqui. Aproveite essa oportunidade, entenda que tem tudo completinho aqui para você. Clique nos links, assista, faça as anotações necessárias e o mais importante, pratique redação. Não adianta nada eu explicar toda essa teoria para você e você achar que vai aplicar só no dia da prova. Isso não funciona só no dia da prova. Isso é redação, é aprendizado de técnica e prática. E claro, se você quiser treinar comigo, com a minha equipe, entra lá na nossa plataforma, tem curso completo de correção de redação detalhada, além de videoaulas, curso completo com todas as videoaulas de todo o conteúdo que você precisa para Enem, vestibular, concurso público e tudo mais, tá bom? Estamos lá para corrigir a sua redação, então vá treinar. Se não for com a gente, treine, troque redações com seus amigos, isso é extremamente importante, mas não deixe de praticar. Beleza? Já me seguiu no Instagram? Então nem troca ideia comigo. Se você não me seguiu no Instagram, não troca ideia comigo não, mas senta o dedo nesse like, inscreva-se nesse canal. Esse canal lindo, incrível, maravilhoso. Compartilhe com seus amigos e um beijo carinhoso. Até a nossa próxima aula e tchau!